Capítulo 11, no fim da ciência está a teologia. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Shen Shen não sabia quando havia adormecido. Ele só sabia que estava procurando todo tipo de informação na internet para melhor combater os desafios que poderiam surgir no futuro. O desenvolvimento da internet criou um cenário de explosão de informação. As pessoas agora podem facilmente adquirir conhecimento ilimitado na internet. Mesmo assim, poucos conseguiram converter esse conhecimento em riqueza real. Esta não era uma questão de perseverança, mas as limitações do pensamento lógico e do nível de julgamento de alguém. A informação na internet era vasta como um oceano. Esse oceano de dados estava cheio de vários tipos de lixo e notícias falsas. Qualquer um precisaria de uma perspicácia surpreendente para distinguir o bom do mal. No entanto, quando uma pessoa com julgamento extraordinário foi agraciado com esse conhecimento, a internet deixou de se tornar um obstáculo. Pelo contrário, eles seriam capazes de utilizar plenamente as vantagens da internet. Foi nesse estado que Shen Shen navegou em vários sites e fóruns acadêmicos. Ao fazer isso, ele até adquiriu algumas habilidades de hacker por conta própria, para que pudesse contornar as restrições e filtros impostos aos convidados do fórum. Shen Shen não sabia a que horas havia adormecido. Parecia passar das 2 da manhã. Quando os efeitos da droga passaram, a exaustão o envolveu como uma maré. Shen Shen nem teve tempo de desligar o computador antes de se deitar e apagar. No entanto, o sono de Shen Shen não foi tranquilo. Os efeitos residuais da droga excitaram seu cérebro em um grau incomum e ele teve pesadelos durante a noite. Oh não, nós acordamos tarde. É a aula do velho Wang esta manhã. Através da névoa do sono, a voz ansiosa de Wang Wei soou em sua cama. Shen Shen abriu os olhos reflexivamente para descobrir que era de manhã cedo no dia seguinte. Shen Shen sentou-se, mas foi dominado por uma onda de tontura e uma forte dor de cabeça. Ele não sabia dizer onde estava a fonte do desconforto. Era como um forte resfriado. Ele se sentia fraco e seu estômago revirava. Antes que ele pudesse falar, a expressão de Shen Shen mudou. Ele rapidamente cobriu a boca, pulou da cama e correu para o banheiro. Vômito. Ruídos de ânsia de vômito encoaram do banheiro. Wang Wei, Lambo e Joji trocaram um olhar. Não notamos nada ontem. Por que a reação de Liu Shen é pior que a de Nostril? Wang Wei olhou para Joji, que estava de ressaca, e perguntou, perpleso. Liu Shen também está com o coração partido. Zouji coçou a cabeça desgrenhada de uma maneira desanimada. Eu direi. Não é de admirar que ele seja tão pobre que só pode pagar panhinhos. Libo balançou a cabeça, suspirando. Ele deve ter gasto tudo com sua deusa. Eu já disse antes, cachorros de colo não têm um final feliz. Felizmente, Shen Shen estava ocupado vomitando e não ouviu o que eles disseram. Caso contrário, ele teria explodido seu top. Depois de uma crise de vômito, seu estômago melhorou um pouco. Shen Shen levantou-se e abriu a torneira, molhando o rosto sem se importar com a temperatura. O gelo cortante o atingiu e ele estremeceu uma vez. Seu espírito murcho se recuperou imediatamente. Tom, tom, tom. Do lado de fora, Wang Wei bateu na porta. Liu Shen, você pode andar. Quer dizer que está doente? Shen Shen abriu a porta, com o rosto ainda pendendo, e disse fracamente, estou bem. Posso estar com gripe. Então, você tomou cefalosporinas, hein? Zhou perguntou. Então, ele ainda não superou esse comentário. Shen Shen não se deu ao trabalho de conversar. Depois de se lavar, ele saiu do banheiro e calçou as meias e os sapatos. Wang Wei o incentivou como uma mãe irritante. Depois que todos os quatro se prepararam apressadamente, eles desceram juntos e correram em direção à cantina. Liu Shen, não passe fome se estiver sem dinheiro. Ainda tenho dinheiro sobrando este mês e posso lhe emprestar algum. Na cantina, Wang Wei lembrou que Shen Shen comeu painhinhos ontem. Ele deu um tapenha no ombro de Shen Shen enquanto falava. Ainda tenho o suficiente por enquanto. Se eu acabar, eu vou te contar. Shen Shen acenou com a mão. Ele passou o cartão, comprando um copo de leite de soja e 2 painhinhos, que comeu enquanto caminhava em direção ao bloco de ensino. Depois de engolir uma xícara de leite de soja quente, Shen Shen sentiu que estava ganhando vida. Ele exalou alto, criando uma nuvem de névoa. O solstício de inverno estava chegando. 4 deles entraram na sala de aula na ponta dos pés. No momento, os assentos da frente estavam ocupados. Eles só podiam procurar assentos na fila de trás. Tudo bem, vamos começar a aula. O professor Wenchi viu que a turma estava quase cheia e começou sua palestra. Antes de começar, vamos falar sobre a relação entre teologia e ciência. O professor Wenchi era diferente dos outros professores. Ele raramente lecionava de acordo com o livro didático. Era mais provável que ele explorasse tópicos externos para despertar o interesse dos alunos. Por exemplo, especular sobre a origem da vida ou investigar a imortalidade, e assim por diante. Atualmente, o velho professor estava rindo enquanto andava. Em primeiro lugar, quem já ouviu falar do ditado, no fim da ciência está a teologia?
Todos abaixo da plataforma foram pegos de surpresa enquanto olhavam em volta duvidosamente. Finalmente, quase todos levantaram as mãos hesitantes. Bem, isso é bom. Isso significa que todos estão bastante preocupados com a ciência. Nesse caso, vamos examinar esta frase: no fim da ciência está a teologia, quem disse isso e quais são seus argumentos. A expressão do professor Wendt tornou-se solene quando ele embarcou neste tópico. Antes de tudo, deixe-me dizer que esta linha parece bastante razoável à primeira vista. Na internet, por exemplo, as pessoas costumam mencionar quantos cientistas estudaram teologia em seus últimos anos. As figuras por excelência são Newton, o pai do início da física moderna, e Einstein, o pai da física moderna. Como criador da mecânica newtoniana, pode-se dizer que Newton estimulou sozinho o progresso científico do mundo. Quanto a Einstein, ele é conhecido como o maior cientista do século XX. Mesmo assim, porque esses dois titãs da ciência acabariam estudando teologia? O professor Wendt fez uma expressão enigmática e baixou a voz. Eles descobriram algum outro segredo que está por trás da ciência. A maioria das pessoas se entreolharam perplexas depois de ouvir isso, sem saber o que o professor Wendt queria dizer. No final, fiquei acordado a noite toda pesquisando, tentando encontrar a resposta para essa pergunta. O professor Wendt fez uma cara de falso alívio e continuou falando. Todo mundo sabe que Newton nasceu em 1643 DC. Naquela época, toda a sociedade ocidental era governada pela teocracia. Depois que Newton nasceu, ele recebeu uma educação teológica, o que significa que, desde o momento de seu nascimento, ele se tornou católico. Isso não foi tudo. Se você examinar a vida de Newton, descobrirá que ele passou a maior parte do tempo procurando o código que Deus usou para criar o universo. Em seus últimos anos, ele intensificou sua pesquisa em teologia, tentando provar a existência de Deus. De toda a vida de Newton, 80% de suas obras foram teológicas, totalizando mais de 1,4 milhão. Tudo isso não pode ser separado da época e do lugar em que ele viveu. Em uma época em que a influência religiosa permeia a nação e os incrédulos são perseguidos, talvez seja compreensível que um físico seja influenciado pela ideia de Deus. Houve risos suaves ao redor da sala. Aqui está o cerne da questão. Não que Newton só tenha mergulhado na teologia no final de sua vida. Em vez disso, ele sempre foi um teólogo em primeiro lugar, um cientista em segundo lugar. Capítulo 12: A ciência não tem fim. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. O professor Wendt abriu as mãos. Quanto a como a internet afirma que Estei estudou teologia em seus últimos anos, bem, isso é ainda mais infundado. Estei afirmou claramente em muitas ocasiões que não acreditava em nenhuma religião. Você pode verificar isso na internet. Antes de sua morte, ele escreveu uma carta sobre religião e filosofia. Nesta carta, Estei elaborou sua visão de Deus ao longo da vida. Assim, as gerações posteriores chamaram isso de Carta de Deus. No entanto, a palavra Deus usada por Estei não se referia a nenhum Deus religioso, mas sim ao Deus de Spinoza, as leis físicas do mundo. Nesse ponto, a expressão do professor ficou séria. Não é apenas Newton e Estei. Quando eu estava online, até encontrei uma pesquisa circulando pela internet, algo chamado Gallup Poll. A pesquisa afirma que, dos 300 cientistas mais famosos dos últimos 3 séculos, exceto 38 cujas crenças não puderam ser verificadas, 242 dos 262 restantes acreditavam em Deus. Havia apenas 20 não crentes. Acredito que qualquer pessoa nesta sala que tenha estado online já deve ter ouvido falar desta enquete. No entanto, quando revisei a literatura, não consegui rastrear a fonte dessa pesquisa. Essa chamada pesquisa Gallup foi uma pesquisa da qual ninguém ouviu falar na academia. Além disso, há 3 séculos, a ciência moderna ainda não havia nascido. O que hoje consideramos ser a ciência moderna tem apenas uma história de mais de um século. Porque esta pesquisa não usou um grupo de cientistas do século passado como amostra, mas sim cientistas de uma era antiga de 300 anos atrás. Esqueça cerca de 300 anos. Mesmo há apenas 200 anos, a influência da religião ainda era tremenda. Mesmo que alguns desses cientistas fossem ateus, eles ousariam declarar publicamente suas verdadeiras crenças na atmosfera repressiva da época. O professor Wendt andava de um lado para o outro enquanto falava. Cada uma de suas refutações foi recebida com total silêncio. Com essa suspeita, ainda não consegui localizar aquela pesquisa Gallup. No entanto, encontrei uma pesquisa contrária. Essa pesquisa indicava que em 1914, entre os membros da Academia Norte-Americana de Ciências, 27% ainda acreditavam em Deus. Mas em 1998, esse percentual caiu para 7%. Certamente este foi um declínio bastante drástico. Claro, mesmo que apenas 7% desses cientistas acreditem em Deus, ainda é uma longa lista de nomes, e o professor Wendt riu baixinho. Tenho certeza de que alguns de vocês devem estar bastante indignados agora, pensando você disse que a primeira pesquisa, que investigou as crenças religiosas dos cientistas, é falsa, então como você sabe se esta outra pesquisa é verdadeira?
Ainda assim, temo que esta pesquisa seja real. Com isso, o professor Wendt ligou o projetor. Uma captura de tela de um documento apareceu na tela grande. Este artigo foi publicado em 23 de julho de 1998, em uma das principais revistas científicas do mundo Nature, página 313, volume 394. Seu título é Os principais cientistas ainda rejeitam Deus. Houve uma explosão de aplausos vigorosos da sala. Assim, vamos voltar à questão original. O professor Wendt se pavoneou um pouco. No fim da ciência está a teologia, já que não foi nem Einstein nem Newton quem disse isso, quem inventou então. Depois de vasculhar muita literatura científica, ainda não consegui encontrar a resposta. Portanto, fiz um palpite ousado. O professor Wendt se virou com uma expressão grave. Essa frase deve ter vindo de algum internauta esclarecido. Ah! Os alunos caíram na gargalhada e muitos até bateram palmas espontaneamente mais uma vez. Existem muitos rumores semelhantes, como cientistas gastam milhares de anos para alcançar o pico da montanha, apenas para encontrar estudiosos e teólogos budistas esperando por eles, ou religião sem ciência cega, mas ciência sem religião é incapaz de progredir, e breve. O professor Wendt estava visivelmente furioso agora. Se você pesquisar essas palavras-chave online, verá que a internet está cheia desses rumores. Esses boatos até fabricam vários ditados famosos que são ricos em filosofia. E porque esses rumores são todos positivos, eles seriam até mesmo espalhados por sites de autoridade de uma forma assustadora. Considerando que os posts que refutam esses rumores são poucos e distantes entre si, afogados em um dilúvio interminável de rumores. Depois de um suspiro, o professor Wendt continuou dizendo: Não nego que ainda haja muitas coisas neste mundo que a ciência moderna não pode explicar, como a alma. Eu não sei se existem almas neste mundo, mas mesmo se houver, a alma é apenas uma forma de vida não descoberta ao fenômeno natural. A ciência moderna não tem como explicar a existência da alma. Isso não significa que a alma transcende a ciência. É apenas porque a ciência não progrediu o suficiente para definir os princípios da existência da alma. O professor Wendt riu levemente. Eu sei que alguns de vocês, depois de ouvir tudo isso, vão me aconselhar objetivamente: não tenha fé cega na ciência. Eu ficaria intrigado, no entanto, ao lidar com a ciência, existe algo como fé cega ou não. Você também pode tratar a ciência como uma religião. Não quero dizer que todos devam antagonizar a religião. Afinal, a religião é um sistema de crenças. Ela coloca todo ser humano e ser nas mãos de um Deus todo-poderoso. Embora tenha muitas falhas, trouxe prosperidade e estabilidade aos humanos em uma era de ignorância e primitivismo, proporcionando um terreno fértil para que a semente da ciência fosse plantada. A ciência é distinta da teologia porque não requer fé. Ao mesmo tempo, não tem opinião própria, ele usa diretamente dados empíricos e resultados de experimentos para provar a si mesmo. Nossa abordagem da ciência deve ser aquela que descarta a subjetividade e assume a objetividade, porque os resultados de um experimento não serão influenciados por opiniões humanas. Quer você acredite ou não, goste ou odeie, persista ou desista, os resultados dos experimentos científicos permanecem ali. A voz do professor Wendt aumentou lentamente de volume, cheia de poder. A ciência não é uma religião. É a lei operacional e a composição de partículas microscópicas deste mundo. É uma forma de descrever esse mundo reunindo as demonstrações e conclusões de inúmeros experimentos. É uma existência completamente objetiva. Quer você tenha notado ou não, ele sempre esteve lá, sempre imutável. Os aplausos abaixo da plataforma ficaram mais altos. Inúmeros alunos se levantaram, aplaudindo fervorosamente. No professor, eles viram as figuras daqueles predecessores científicos que dedicaram suas vidas sem hesitar para preservar a verdade. Ascoli, o primeiro a descobrir que a Terra era gência FZRNCA1, Copérnico, que se manteve firme em sua teoria heliocêntrica, Serventus, que descobriu a circulação pulmonar, e Galileu, o pioneiro da ciência experimental moderna. Naquele instante, todos tiveram um lampejo de percepção. A teologia não mentiu no fim da ciência, porque a ciência não tem fim. Capítulo 13, Estabelecendo o plano. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. A palestra do professor Wendt acendeu o espírito incansável de todos os alunos presentes. Até Shen Shen ficou agitado com isso. Teologia e ciência eram dois opostos. Uma existia nos pensamentos e na fé das pessoas, enquanto a outra era a lei objetiva do mundo. Um era abstrato, o outro era concreto. Mesmo assim, com a mudança dos tempos, a religião estava em constante desenvolvimento e declínio também. Shen Shen, que possuía o Drive USB, entendeu isso muito bem. Afinal, nos últimos dias, ele havia experimentado o P-Drive místico, que podia instanciar vários itens de filmes, apesar de não poder acomodar filmes com elementos fantásticos. No entanto, Shen Shen franziu a testa de repente. Ele se lembrou de um fato perturbador. Se filmes com elementos fantásticos não pudessem ser colocados na unidade USB, o que dizer dos filmes de terror que já estavam lá, como eles foram transferidos para a unidade?
Não me diga que. As pupilas de Shen Shen se estreitaram de repente. Neste momento, ele sentiu seu sangue gelar. Um arrepio percorreu sua espinha direto para o couro cabeludo, deixando sua cabeça dormente. Eles podem ser colocados na unidade USB e isso não significa que os fantasmas desses filmes de terror podem existir neste mundo. Foi assustador pensar. Nesse caso, o professor Wentz estava certo. Sua existência não significava que estivessem além dos limites da ciência. Em vez disso, a ciência moderna não foi desenvolvida o suficiente para obter provas de sua existência. Isso não vai dar. Vou ter que encontrar uma maneira de deletar esses filmes do drive USB. Shen Shen pensou consigo mesmo. Se ele não deletasse esses filmes de terror, não conseguiria ter uma boa noite de sono no futuro. Ele precisou de muita força de vontade para aguentar até o final da aula. Shen Shen sentiu como se tivesse transcendido este plano físico. Forçando seus membros impotentes a se moverem, ele voltou para o dormitório exausto, arrumou seu laptop e correu para a biblioteca. Só se podia pegar livros emprestados na biblioteca. Ele ainda precisaria de seu laptop para estudar e comparar trabalhos acadêmicos. Tendo experimentado os efeitos milagrosos do NZT-48, Shen sentiu-se mais seguro. Se ele não estivesse preocupado com a explosão de seu cérebro, seria totalmente possível para ele enfiar centenas de livros ou milhares de trabalhos acadêmicos em sua cabeça em um mês. Além disso, esse tipo de recheio não era uma memorização mecânica, mas uma compreensão abrangente e integrada. Não era exagero dizer que ele poderia concluir seus estudos nas classes básicas durante todo o curso universitário em uma semana. Como condigente com um Brainiac. Shen Shen recostou-se mentalmente com satisfação presunçosa. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, ele chegou à biblioteca com seu laptop. Shen Shen percebeu que havia se apaixonado pela atmosfera daqui. Ele respirou fundo, aspirando avidamente o ar fresco da sala de leitura de ciências biomédicas e agrícolas. Não, isso não era apenas ar. Era o cheiro do conhecimento. Antes de vir para cá, Shen Shen comprou 6 paninhos no restaurante, variando de aletria de cebolinha a repolho e cogúmelos. Ele também preparou uma bebida de Wolfberry em sua garrafa térmica. Afinal, embora o trabalho mental não consumisse tanta energia quanto o trabalho físico, ainda era necessário reabastecer nutrientes e água. Não se pode esperar que um cavalo corra sem alimentá-lo com grama. Se as circunstâncias permitissem, Shen Shen até planejava comer mais nozes e beber mais lífio N1. Afinal, um cérebro trabalhando em plena capacidade não era menos intenso do que um exercício extenuante. Shen Shen sentiu que havia perdido peso nos últimos 2 dias. Depois de localizar um canto limpo, Shen Shen pegou uma pílula inizente e a escondeu na palma da mão. Depois disso, ele girou a caneta e deliberadamente a deixou cair debaixo da mesa. Quando ele saiu de debaixo da mesa, o NZT-48 estava em sua boca. Quando ele abriu a tampa e tomou um gole, a droga escorregou suavemente por sua garganta. Ele fez isso para evitar que a câmera de vigilância gravasse seu ato de tomar a pílula. Embora ninguém estivesse morto o suficiente para alvejá-lo, era melhor prevenir do que remediar. Quem não viu como o principal vilão de uma série dramática, prestes a ter sucesso em seu plano final, acabou sendo exposto devido a algum pequeno erro anterior. Era sempre melhor viver para ver outro dia. Afinal, havia alguns ditados sábios como não há nada de errado em sobreviver, um profissional nunca morrerá em 1 milhão de anos e assim por diante. O NZT-48 foi, de fato, uma droga milagrosa. Não apenas poderia liberar o potencial do cérebro, mas também surtia efeito em um ritmo incomparavelmente rápido. Em menos de 1 minuto, o estado de sonolência de Shen Shen desapareceu repentinamente. Pensamentos e insights infinitos surgiram como uma explosão. Seu cérebro parecia ser movido por um relógio enquanto atingia rapidamente o pico de vigor. Esta era a sensação. Os lábios de Shen Shen se curvaram ligeiramente. Era como se ele tivesse se transformado de um alcoólatra deprimido em uma figura confiante e bem-sucedida em apenas alguns segundos. Como se tivesse vivido mais uma vez, Shen Shen ligou o laptop com eficiência, conectou-se ao Wi-Fi da biblioteca e começou a procurar no CNKI para baixar qualquer documento que lhe interessasse. Agora, o que me resta é absorver continuamente o conhecimento, aprimorando-me com essa incrível capacidade de aprendizado. Esse processo levaria mais ou menos um mês. O teclado de Shen Shen estalou alto enquanto ele planejava seus passos futuros na velocidade da luz. Depois de um mês, precisaria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro e depois ganhar capital suficiente para alugar uma fábrica no ano seguinte. As fábricas podem ser alugadas, mas o contrato será de pelo menos 6 meses. Além disso, precisarei de uma grande quantidade de eletricidade, então uma pequena fábrica não será suficiente. Eu serei muito facilmente exposto. O que eu preciso é de uma fábrica de tamanho médio. Assim, preciso ganhar pelo menos 1 milhão em um ano. Quanto ao tempo restante, será usado para carregar a unidade USB. Shen Shen rapidamente apresentou esse plano. Depois de considerar tudo isso, ele selecionou alguns livros de biologia da estante.
Enquanto folheava a estante, ele já havia inventado um ritmo automático em sua cabeça. Esses livros foram organizados em ordem de complexidade. O que ele deveria ler a cada vez e o que deveria ler a seguir estavam todos em sua ordem correspondente. Depois de escolher os livros, ele os lia a uma velocidade de 20 segundos por página. Embora essa velocidade fosse incrível, no máximo chamaria um pouco de atenção. Afinal, havia uma habilidade como leitura rápida neste mundo. Não era um comportamento alarmante. Em menos de uma hora, Basic Microbiology Year Education Edition havia sido devorado. Com calma satisfação, Shen fechou o livro gentilmente e o colocou de lado. Então, ele pegou o próximo livro, Princípios de Genética versão chinesa, terceira edição. A razão pela qual ele não escolheu a versão em inglês de Principles of Genetics foi que a biblioteca não tinha esse livro. Caso contrário, depois que Shen passou a tarde de ontem se enchendo de inglês, ele poderia facilmente ter lido livros que estavam repletos de termos técnicos. Atualmente, o nível de inglês de Shen era cerca de 7 no IELTS e 100 no TOEFL. Foi exatamente como o filme havia declarado. Um usuário do NZT-48 precisaria apenas de um dia para aprender uma língua estrangeira. Capítulo 14 Conversa na biblioteca. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Um mês depois. Antes que Shen percebesse, a estação havia mudado do final do outono para o inverno. No final de janeiro, os exames finais de várias disciplinas foram realizados um após o outro. O campus estava impregnado de uma atmosfera festiva, um período de alegria festiva em meio à miséria sombria. Enchendo, nuvens escuras, formadas pelas flutuações de temperatura, encobriram os céus do sul da China continental. Flocos de neve apareceram sobre a bacia do rio Yangtze e as previsões meteorológicas alertaram para uma onda de frio que se aproximava. Na biblioteca, Shen acabara de largar um exemplar de Lipicus Illustrated Reviews, viu os Mystery e soltou um longo suspiro. Por fim, ele havia chegado ao fim de seu frenético plano de estudos de um mês. Claro, esta foi apenas a primeira etapa. No mês passado, Shen não apenas concluiu o aprendizado sobre biologia celular, microbiologia, biologia molecular, bioquímica, genética e assim por diante. Ele também havia se aprofundado no campo das células-tronco e da bioquímica, estudando-as até o nível de mestrado, e chegou a algumas suposições. Por exemplo, separe a medula oblongata de um sujeito de teste, separando a cabeça e o pescoço, e use terapia de células-tronco neurais autólogas para preservar as funções fisiológicas do sujeito. O sistema nervoso pode ser reconectado. Outra, usar a quimioterapia para destruir as células-tronco senescentes na medula óssea de um idoso, depois empregar a função homem para injetar células-tronco hematopoiéticas autólogas e células-tronco mesenquimais, cultivadas ventro, para reconstruir o sistema imunológico. Os órgãos do idoso podem ser rejuvenescidos. Ainda outro exemplo, excisar parte do cérebro do sujeito e usar células-tronco neurais autólogas para construir um modelo de estrutura. Os nervos cranianos podem ser reconstruídos. Shen sentiu que apenas um único ramo da biologia, como o campo das células-tronco adultas, poderia realizar tanto. Se ele fosse solto em um laboratório próprio, livre para conduzir alguns experimentos e depois publicar alguns artigos SC1, ele poderia facilmente fazer sua estreia na academia de biologia. Isso seria um nocaute total. No entanto, isso estava fora de questão. Shen ponderou silenciosamente. No momento, não era realista planejar o início de um projeto. Ele era apenas um calouro. Esqueça o fato de que a escola nunca lhe daria autoridade para iniciar seu projeto, mesmo os grupos de projetos dos professores não o quereriam. Sem realizar experimentos ele mesmo, ele não tinha como escrever artigos ou deixar sua marca na pesquisa científica. Shen não pode deixar de frangir a testa. Seu tempo estava acabando. No entanto, só então, Shen percebeu que alguém ao lado dele estava cutucando seu braço. Ele se lembrou dessa pessoa. Havia certos rostos familiares na sala de leitura, se alguém estivesse lá com bastante frequência. A que estava ao lado dele também era uma aluna do Instituto de Ciências Biológicas. Ele frequentemente havia lendo livros semelhantes. Mesmo assim, ela deveria estar no último ano porque a interface do plano de formatura muitas vezes podia ser vista em sua tela. Olá, vejo que você está lendo um livro de bioquímica. Você pode me dispensar um momento para responder a uma pergunta? A aluna arregalou os olhos e mordeu os lábios, perguntando timidamente. Pergunta à vontade. Shen fechou o livro em suas mãos e olhou para ela serenamente. Diante de seu olhar, a garota instintivamente evitou seus olhos. Ela já havia notado a chegada de Shen 1 ou 2 semanas atrás. Embora esse cara não fosse tão bonito, ele ainda atraía bastante atenção. Não era por outra razão senão que ele tinha uma aura indescritível. Era o ar de quem tem tudo sob controle. Cada gesto e cada expressão tinham a mesma maneira composta, cheia de confiança. Seus olhos, em particular, pareciam esconder vastas profundidades estreladas.
Depois de entregar sua pergunta, a aluna moveu cautelosamente seu assento ao lado de Shen Shen, esperando por sua explicação a uma distância segura como uma querida obediente. Uma leve fragrância exalava dela. Era o cheiro de um perfume sofisticado. Shen Shen subconscientemente olhou para ela antes de se curvar para a pergunta. Existe um polipeptídeo cuja estrutura primária pode ser linear ou em alça fechada. Por favor, torne o processo de identificação o mais simples possível e escreva um plano detalhado. Isso é bastante simples. Após um momento de reflexão, Shen Shen disse: use 6 moles por litro de cloreto de hidrogênio ou 4 moles por litro de ácido sulfúrico, deixe em refluxo por 20 horas, obtenha aminoácidos do tipo L sem causar racemização e analise sua composição de aminoácidos. Então, de acordo com a composição de aminoácidos, escolha uma enzima proteolítica adequada para a hidrólise e tente mais algumas vezes se falhar no início. Depois disso, use a amostra original como controle para fazer a eletroforese em gel de poliacrilamida, separando as proteínas e os oligonucleotídeos. O resto já deve saber, né? A aluna sentiu algumas vezes a compreensão surgindo em seu rosto. Não tome muito estajolon. Shen Shen deu a ela esse lembrete enquanto apontava para sua cabeça. Isso afetará suas habilidades de raciocínio. Como você sabia? Quando a aluna ouviu isso, ela ficou surpresa e perguntou com espanto. Embora você tenha coberto o rosto com óculos, se olharmos de perto, ainda podemos ver que seu rosto está ligeiramente inchado. Shen Shen explicou: além disso, suas olheiras são muito pesadas e você tem olhos vermelhos. Sua pele está secretando óleo excessivo. Todos esses são efeitos colaterais de tomar estajolon. Acabei de ler sobre um caso como este naquele livro. Ok, tudo bem. A aluna sorriu sem jeito. Ela queria chorar, mas não tinha lágrimas. Seu F. Cough. Uma tosse alta veio da primeira fila como se os lembrasse de que estavam falando muito alto na biblioteca. Se você puder, deve encontrar uma maneira de parar de tomar pílulas para dormir. Shen Shen continuou. Caso contrário, não dá para aguentar até a segunda fase do vestibular da pós-graduação. Você sabia que estou prestando vestibular para a pós-graduação? O aluno ficou ainda mais surpreso. A lista de alunos recomendados sairá quando o primeiro semestre do quarto ano começar. Se você tivesse recebido uma recomendação, não estaria tomando estajolon e não teria me feito a pergunta antes. Shen Shen esclareceu: além disso, um diploma de bacharel em ciências biológicas não é muito útil. Apenas um mestrado poderia ser usado de alguma forma. Qualquer pessoa com a menor centelha de ambição escolheria continuar seus estudos. Portanto, entrar em estudos de pós-graduação é sua única opção. A garota estava à beira das lágrimas. Eu era muito burro. Mesmo depois de tanto suor e lágrimas, não consegui entrar na pós-graduação, e também estraguei o vestibular básico. Você está tentando entrar no programa aqui, certo? Aconselho a procurar ajuda de alunos com boas notas. Não perca seu tempo com planos de formatura. Se você ainda não conseguir entrar depois disso, ainda pode fazer o vestibular ano que vem. Seu F. Cough. Uma tosse alta e de advertência soou na fileira de trás. Mas continuo dando em branco para meus planos de formatura. O que eu faço? A garota frangiu os lábios, não mais mantendo a voz baixa. Além disso, estou tentando provar ao meu pai que posso me tornar um estudante pesquisador. Se não conseguir entrar na primeira vez, talvez não tenha paciência para tentar de novo. É só falta de paciência. Shen Shen observou adequadamente a garota pela primeira vez. Ela não era feia, apenas seu rosto não estava maquiado. Ela também usava óculos de armação preta, o que a fazia parecer um tanto desajeitada. No entanto, quando alguém olhasse para a marca de suas roupas, pensaria o contrário. Embora vestisse roupas escuras e casuais, um olhar atento mostraria que se tratava de marcas como Celine e Hermes. Até o computador dela era um Aliwari. Mesmo seu cabelo longo e sedoso não era algo atingível com shampoo comum. Ainda há esperança. Shen Shen ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Estudantes com excelente pesquisa e acadêmicos em seus estudos de graduação ou que alcançaram resultados destacados em competições acadêmicas de grande escala, podem solicitar uma recomendação especializada de pós-graduação. Recomendação de pós-graduação especializada? A garota murmurou para si mesma. Houve um lampejo de esperança antes que sua expressão caísse novamente. Mas mesmo se eu me juntasse à equipe de projeto do meu tutor, eles teriam excelentes resultados de pesquisa. Não vou conseguir nada. Shen Shen balançou a cabeça e riu baixinho. Se você tiver a capacidade financeira necessária, pode alugar um laboratório fora do campus. Acontece que eu mesmo tenho alguns experimentos. Se eles tiverem sucesso, posso atribuir um deles a você. Você. Ao ouvir isso, um olhar cauteloso cruzou seu rosto e ela instintivamente se inclinou para trás. Se você quer fazer experimentos, por que não conta para o seu tutor? Ainda não recebi nenhum. Os olhos da garota se arregalaram como pires. Ela apontou para a pilha de material em inglês diante de Shen Shen. Você é um calouro. Seu F. Cough.
Acessos de tosse soaram da esquerda e da direita ao mesmo tempo. Série 20, Ciências Biológicas Classe 2. Meu nome é Shen Shen. Shen Shen pegou sua carteira de estudante e acenou com ela. Desisti dos laboratórios da escola. Os experimentos que quero fazer progrediriam mensalmente. Eu não sou professor, então a escola não vai permitir que eu assuma os laboratórios por tanto tempo. Mas você é apenas um calouro. A garota parecia bastante tentada e hesitante ao mesmo tempo. Você é um dos melhores alunos do Jiwon College. Não. Shen Shen balançou a cabeça. Então como posso confiar que você vai me ajudar? Estou apenas oferecendo uma sugestão. Se você não acredita em mim, não posso fazer nada a respeito. Shen Shen parecia despreocupado e imediatamente voltou sua atenção para o livro em suas mãos. Capítulo 15, Senhorita Mimada. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Alguns minutos depois, Shen Shen saiu da biblioteca com uma expressão calma. Isso era diferente de como ele costumava sair tarde da noite. No momento, ainda não eram 2 da tarde e uma garota de óculos de armação preta o seguia obedientemente. Ambos foram convidados a sair da sala de leitura pelo gerente e uma multidão de alunos. Você pode realmente fazer isso? A garota parecia estar vacilando. E se sua pesquisa não produzir resultados? Meu dinheiro não será desperdiçado. Isso depende de quão rico você é então. Shen Shen se virou, seus olhos serenos e compostos sem qualquer indício de súplica. Você é de uma família monoparental. Como você sabia? Seus olhos se arregalaram. Ela nunca havia contado a ninguém sobre sua situação familiar. Caso contrário, ela teria pensado que esse cara havia investigado seu passado. Você disse antes que queria mostrar ao seu pai que pode se tornar um estudante de pós-graduação. Superficialmente, não há nada de estranho nessa afirmação. Mas junte isso ao fato de estar tomando remédios para dormir, fica claro que seu pai é muito importante para você. Ao mesmo tempo, há um profundo conflito entre vocês dois. Shen Shen continuou. Você tem uma veia rebelde, então o conflito deve ser por causa dos estudos. Você deseja continuar estudando enquanto seu pai tem outros planos para você. Deixe-me adivinhar, como ainda é muito cedo para você constituir família, seu pai deve querer que você ajude a administrar a empresa dele. Como você sabia? A garota perguntou em choque com uma voz ainda mais aguda. Se você tivesse um irmão, seu pai não pediria isso de você. Claramente, você não tem um, então você é filha única. Seu relacionamento com seu pai é tão rígido, mas 1 metro de gelo não se forma em um único dia de inverno. Se você tivesse uma mãe para acalmar as coisas, você não chegaria a tomar remédios para dormir. Portanto, há uma grande possibilidade de sua mãe não estar com seu pai. Além disso, seus pais não são divorciados porque, exceto em circunstâncias excepcionais, os tribunais da China continental geralmente concedem a custódia de uma filha à mãe. No entanto, você está com seu pai, então deduzi que você é de uma família monoparental. Eu. A garota abriu a boca com uma expressão confusa. Shen Shen olhou para a hora e correu em direção ao dormitório enquanto dizia: é raro uma aluna nutrir tais ambições. Você vem de uma vida de luxo, então dinheiro e fama não são um grande problema para você. Neste ponto, você está simplesmente determinado a obter a aprovação de seu pai, portanto, oscila entre os desejos dele e os seus. A garota estava completamente atordoada. Como você sabia? Eu sou apenas bom em observação. Shen Shen deu um sorriso rápido e inofensivo. Então, o que você acha que eu devo fazer? A garota não pode deixar de perguntar. Sem perceber, ela estava prestando atenção em cada palavra de Shen Shen. Isso é contigo. Shen Shen mudou de assunto. Na maioria dos casos, as personalidades das crianças de famílias monoparentais teriam uma falha ou outra. Você não é exceção. Agora, você ainda é jovem e não entende o que é o amor de um pai. Talvez, do seu ponto de vista, seu pai esteja ocupado com o trabalho o dia todo e tenha pouco tempo para cuidar de você, levando a um relacionamento distante entre vocês dois. Na verdade, no fundo, não tem como você não entender o quanto seu pai te ama. A garota ficou instantaneamente em silêncio. Deixando de lado a diferença de idade e gênero, seu relacionamento com ele está neste estado hoje principalmente por sua causa. Quando você era pequeno, você se ressentia dele por não passar mais tempo com você. Agora, você se ressente dele por não deixar você continuar seus estudos. Para ser honesto, isso é uma demonstração de imaturidade. Então, você está dizendo que eu deveria desistir de avançar meus estudos? A garota questionou, um tanto abatida. Não, você deve continuar seus estudos. O... Ela olhou para Shen Shen surpresa. Antes disso, ela quase foi convencida pelo que ele disse. O amor de um pai é reservado. Ele não vai dizer o quanto ama e se importa com você, mas isso não significa que o amor não existe. Shen Shen explicou, é bastante simples preencher essa lacuna entre vocês dois. Durante uma refeição, em uma conversa honesta, pode ser resolvido. Mas isso não significa que você deva obedecê-lo assumindo a empresa.
Afinal, o aprendizado de uma pessoa dura a vida toda. Embora você não esteja preocupado com dinheiro, esse esforço representa sua determinação. Se você quer retribuir ao seu pai, faça isso com a melhor versão de você. Embora o amor de um pai seja uma grande coisa, você ainda tem suas próprias convicções. Tendo dito isso, Chen exalou e sorriu para ela. Isso é o que eu penso, de qualquer maneira. Deixe de lado seu rancor e faça as pazes com seu pai. Isso iria contra sua determinação de continuar seus estudos. Não, não seria. Você tem razão. Os olhos da garota brilharam com um brilho resoluto e havia um traço de gratidão em seu olhar para Chen. Devo ter minha persistência e convicções. Ah, se você não tem nenhuma convicção, como posso fazer meus experimentos? Quando seu relacionamento com seu pai for consertado, eu poderia conseguir mais financiamento. Chen sorriu e olhou para ela com um olhar firme. Não havia sinal de que sua mente estava em outras coisas. Então, o que você acha? Ok, estou disposto a tentar. A garota assentiu vigorosamente até que seu rostinho ficou vermelho. Ela estendeu a mão para Chen com uma mão. Você ainda não sabe meu nome, certo? Eu sou Xieli da 17ª série, aula de biotecnologia. Anoitecer de verão. Som de verão. Ah, é Xyyn. Havia algo de especial nesse nome. As águas da nascente são como a safira, grama de verão é como uma CMA1, as folhas de outono são como borboletas, as neves do inverno são como flores. Que nome lindo. Chen apertou sua mão erguia. Uau, você se lembra daquele pedaço de prosa? A garota ergueu os olhos encantada. Eu pensei que você seria como o resto. De que maneira? Não, nada. Shirley sorriu sem jeito, então se apressou em mudar de assunto. Ah, certo, quando você planeja começar seus experimentos? Como posso ajudá-lo? Vão ser as férias de inverno em alguns dias. Vou me candidatar para ficar no campus, mas se o laboratório incluir uma sala para funcionários, será o ideal. Chen listou as condições. Esse é o número 1. Número 2, o laboratório deve atender aos padrões GMP1, porque alguns dos experimentos que faço serão relacionados a células-tronco. Portanto, o laboratório deve ter uma estação de trabalho ultralipa, além de micromanipuladores, centrífugas de alta velocidade, separadores de células sanguíneas, armários de biossegurança, refrigeradores de baixa temperatura e outros equipamentos. Mas eu nunca aluguei um laboratório antes. Shirley parecia perturbado. Além dos laboratórios no campus, onde mais posso encontrar um e como alugá-lo? Ela era uma jovem mimada que tinha tudo feito para ela. Ela nem sabia fazer isso. Nesse caso, eu faço o aluguel. Chen falou descuidadamente, ainda assim, é melhor você preparar uma quantia significativa de dinheiro. Afinal, alugar um laboratório desses não sai barato. Então, quanto dinheiro, grosso modo? Shirley tinha uma expressão solene, demonstrando sua prontidão. Um laboratório de nível GMP incluiria pelo menos 5 ou 6 salas de várias funções, mais de 300 metros quadrados ou mais. De acordo com o mercado atual, alugar um metro quadrado custaria cerca de RMB5, então um laboratório como esse custaria pelo menos 40 a 50 mil por mês. Ufa, isso não é muito. Ao ouvir isso, Shirley suspirou aliviada. Isso é apenas o aluguel, sem incluir os fundos para os experimentos. Chen balançou a cabeça. Posso realizar 3 experimentos ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, eles serão concluídos em 3 meses. Os fundos mais o aluguel podem chegar a cerca de 300 mil. Muito. Xie engengou bruscamente e o coração de Shen se apertou com força. Justo quando Shen pensou que ela mudaria de ideia, Xie exalou de repente com uma expressão justa e generosa. Parece que não consigo segurar o dinheiro do ano novo deste ano. Capítulo 16, Laboratório GMP. Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. O quinto andar aqui é o laboratório de biologia. Depois de 2 horas, Chen e Xie seguiram um homem até um prédio chamado Mongão Pharmaceutical Company. O homem parecia ter cerca de 40 anos. Ele estava vestido com um terno sob medida e sapatos de couro, e tinha uma aparência bastante charmosa. Só que a careca em forma do mar Mediterrâneo em sua testa havia destruído completamente seu carisma. O laboratório fica no quinto andar do prédio. Originalmente era o laboratório do departamento interno de nossa empresa, mas as pesquisas foram suspensas recentemente. Nosso presidente estava preocupado com o fato de o equipamento ter problemas se deixado ocioso por muito tempo, por isso a decisão de alugá-lo. O senhor Mediterrâneo continuou explicando enquanto conduzia os dois para fora do elevador. Depois de sair do elevador, o laboratório básico estará à sua esquerda e a sala de máquinas à sua direita. Esta área é a área SUZOTA1. Você pode entrar depois de trocar de chinelo. Chen calçou os chinelos descartáveis e entrou no laboratório básico. Ele viu 4 mesas de trabalho no laboratório com ferramentas de laboratório comum sobre elas. Você pode ver a porta de segurança na parte de trás. Essa é a entrada do laboratório GMP. O senhor
Mediterrâneo apontou para a porta de liga azul na frente. Vocês dois gostariam de entrar para dar uma olhada. Eu tenho as chaves comigo, mas o procedimento pode ser um pouco tedioso. Sim, claro. Shen assentiu. É para isso que viemos aqui. Muito bem, venha comigo. O senhor. Mediterrâneo pegou um cartão e abriu a grande porta de liga leve. O que se revelou atrás da porta foi um corredor estreito. Havia uma porta bem na frente e outra porta do lado esquerdo. O corredor intermediário fica à esquerda. Existem janelas de transferência internas conectadas a todos os laboratórios. Lembre-se de usar a janela de transferência ao trazer coisas para o laboratório. O senhor. Mediterrâneo abriu a porta da frente enquanto falava, e este é o vestiário, cada nível é separado por um dispositivo de pressão negativa. Os machos seguem pela porta da esquerda e as fêmeas pela porta da frente para a segunda ascensão. Esperamos por você na terceira ascensão. A declaração final foi dirigida a Xie Yin. Xie assentiu. Shen e o senhor. Mediterrâneo primeiro lavaram as mãos na pia e depois calçaram um novo conjunto de chinelos descartáveis. Depois de se livrarem da poeira do corpo, os dois caminharam para a segunda ascensão. Temos regulamentos diferentes dos laboratórios GMP regulares aqui. Você terá que colocar um traje de isolamento protetor. Dessa forma, você não precisará trocar de roupa. Muito conveniente, certo? Protetor. Traje de proteção contra pressão positiva. Shen levantou uma sobrancelha. E, você sabe muito. Esse é um dos melhores alunos da Universidade de Alton para você. O senhor. Mediterrâneo estalou o polegar e tirou a jaqueta e a calça. Ele então vestiu um grande jaleco branco que já estava preparado na sala. Depois disso, ele higienizou as mãos com álcool desinfetante antes de calçar luvas descartáveis. Shen seguiu o exemplo. Depois disso, os dois entraram na sala do terceiro turno. Havia vários trajes de proteção dispostos na sala do terceiro turno. Eles eram o traje de proteção completo e autônomo. Shen levantou um deles para dar uma olhada antes de perguntar: esses trajes de proteção geralmente são usados para micro-organismos perigosos, certo? Ah, acho que sim. Não tenho detalhes sobre no que exatamente a empresa está trabalhando. Eu apenas cuido do lado comercial das coisas. O senhor. Mediterrâneo riu. Mas não precisa se preocupar, eles foram higienizados minuciosamente. Não há nada dentro deles. Shen assentiu e não continuou. Depois que os dois vestiram seus trajes de proteção, Xie, vestido com um grande jaleco branco, saiu pela porta lateral. Os vestiários foram separados em gêneros diferentes para evitar situações constrangedoras. Depois que os três colocaram seus trajes de proteção, o senhor Mediterrâneo abriu a última porta que levava ao laboratório. Depois de passar por esta porta, entraremos oficialmente na área da sala limpa. O senhor Mediterrâneo explicou com familiaridade, sua voz foi filtrada pelo traje de proteção e ficou ligeiramente distorcida. Estas paredes são feitas de chapa laminada de aço colorida. Há um conjunto de sistemas de purificação de ar no laboratório. Possui controles rigorosos sobre a umidade, temperatura e conteúdo de gás no ar. A temperatura ambiente é fixada em aproximadamente 20 graus Celsius, garantindo que o ar esteja fresco e não contaminado. Os dois olharam para o corredor. Havia uma lâmpada incandescente a cada 5 metros, a luz emitida era brilhante, mas não ofuscante. As paredes foram totalmente envoltas em liga, lembrando a ficção científica futurista. O chão do laboratório foi pintado de azul claro. Era muito simples e não se via um grão de poeira. Serviu para aliviar o clima pesado no laboratório. A primeira sala no corredor é a sala de controle de qualidade. O nível de limpeza é de classe 10.000. Está bem equipado com instrumentos de controle de qualidade para uso. O senhor Mediterrâneo continuou. A segunda, terceira e quarta sala que leva até o corredor são salas de cultura de células. Cada sala é separada em uma área tampão de classe 1000 e uma sala de cirurgia de classe 100 localizada mais no interior. Seguindo em frente, há a sala de preparo, sala de descontaminação e depósito nos fundos. Você não terá que se preocupar com os instrumentos, você deve ter tudo o que precisa. Shen assentiu antes de entrar na primeira sala de cultura de células. Como prometido, ele viu a configuração totalmente completa. Estes devem ser o citômetro de fluxo e a máquina de PCR. Tem também a centrífuga e o separador ali. Xie caminhou na frente e identificou as máquinas com base no que ela sabia. Shen caminhou até uma máquina de PCR e a abriu para inspecioná-la. Mesmo que Shen nunca tenha conduzido experimentos de grau GMP, ele já havia descoberto como usar esses dispositivos lendo um manual. Ele só não estava muito familiarizado com eles ainda. Shen continuou inspecionando vários dispositivos. Após cerca de 15 minutos, Shen acenou com a cabeça para si mesmo antes de apontar para o senhor Mediterrâneo. Dê-nos um desconto melhor. Já está muito barato. Já baixei o preço para 5 renminbi por metro quadrado, visto que vocês dois são estudantes.
Eu realmente não posso ir mais baixo do que isso. O senhor Mediterrâneo acenou com as mãos impotente. Tudo bem. Shen acenou com a cabeça em direção a Xie Yi. No que diz respeito aos laboratórios GMP, esse foi um preço justo. Tudo bem, depois que vocês dois terminarem o levantamento, podemos sair para assinar o acordo. O senhor Mediterrâneo de repente ficou revigorado. Já terminamos, vamos. Shen assumiu a liderança e saiu. Depois de passar pelo procedimento de 3 etapas, os três saíram do laboratório e começaram a olhar para o acordo preparado. O acordo que o senhor Mediterrâneo havia preparado tinha de 7 a 8 páginas e continha centenas de cláusulas. Este era um departamento com o qual Xie não estava familiarizado. Shen deu uma olhada neles. Embora não estivesse muito informado sobre esses assuntos, ele conseguiu fazer todas as perguntas certas. Até mesmo o senhor Mediterrâneo teve dificuldade em lidar com ele. Finalmente, o acordo foi finalizado depois que dezenas de emendas foram feitas. O detalhe geral do acordo era que Xie alugaria o laboratório GMP localizado no quinto andar do prédio ao preço de 5 RMB por metro quadrado por mês. O período de locação duraria 3 meses. No entanto, o aluguel não começaria a partir da data atual, mas no dia em que começassem as férias de inverno na escola. Todo o prédio tinha 350 metros quadrados, arredondados, o aluguel mensal era de 50 mil. Após a assinatura do acordo, ambas as partes ficaram encantadas. O senhor Mediterrâneo então escoltou alegremente os dois para fora do prédio. Quando os dois saíram do laboratório e voltaram para a escola, já era noite. Agora que alugamos o laboratório, o resto é com você, Júnior. Xie estava pulando para cima e para baixo animadamente ao longo do caminho até aqui. Muito de seu estresse foi tirado de seus ombros, sabendo que havia esperança para sua pós-graduação. Eu não posso fazer isso sozinho. Vou precisar de 2 assistentes. Shen perguntou: Você tem algum candidato adequado? Não. Xie balançou a cabeça inexpressivamente. E quanto aos seus colegas de quarto? Eu não tenho um colega de quarto. Eu moro sozinho. Xie respondeu em um tom abafado. Os olhos de Shen penetraram em Xie. Xie sentiu como se fosse ser sugada por seu olhar profundo, um toque de pânico de repente surgiu em seu coração. Depois de um tempo, Shen se virou. Então eu vou perguntar ao meu colega de quarto. Haverá mais despesas. A expressão de Xie instantaneamente ficou amarga. Praticamente todo o dinheiro que economizei foi para o aluguel. Realmente não resta muito. Não precisa de dinheiro. Shen balançou a cabeça. Apenas fornecer comida, acomodação e uma segunda autoria bastará. Oh, certo. Xie soltou um suspiro de alívio. Os dois trocaram números de telefone e o enxad. Eles concordaram em discutir os procedimentos do experimento amanhã antes de seguirem seu próprio caminho. Capítulo 17. Ouvi dizer que você não quer mais se esforçar. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Aproximando-se o final do semestre, a maioria das aulas havia sido suspensa. A maioria dos alunos estava apenas esperando o intervalo após os exames. Como resultado, a atmosfera no prédio do dormitório estava mais vibrante do que o normal. Abrindo a porta do 404, apenas Libo e Jouji estavam no dormitório. Os dois estavam deitados na cama de Shen e Wang Wei, respectivamente. Eles estavam digitando em seus telefones, sons indescritíveis continuavam saindo de seus telefones. A pobre companhia de uma espada para um longo caminho. Cara azul. Shen olhou para a tela do telefone de Libo. Qual é a classificação de Libo? Ouro, por quê? Libo nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça. De repente, ele gritou. Porra, Narina, por que você pegou o meu vermelho? Você é apenas um lançador de feitiços. Para que você precisa de bofe vermelho? Zouji retrucou imediatamente, estou baixo e não tenho tempo, você não pode simplesmente pegar o vermelho para curar. Você fala bem, não tenho nada a dizer. Shen ficou sem palavras. Mobile LOL foi lançado por quase meio ano e esses dois ainda não conseguiam descobrir que o buff vermelho não dava regeneração de saúde. Certamente era verdade que o buff azul poderia ajudar a recuperar mana, mas o buff vermelho não recuperava saúde. Tefag. Zouji seguiu. Liu Bo, venha rapidamente para a luta de equipe. Você ainda quer lutar em equipe? Libo gritou, mestre, está avançando em terreno elevado. Eu vou defender. Vocês lutam em equipe, vão ganhar uma luta. No meio de sua frase, a voz arrepiante de YS1 veio de seu telefone, uso. HMMPH, nunca ouvi falar disso. O que veio depois foi uma mistura de efeitos sonoros de batalha caótica. Ah! Finalmente, um grito de horror sinalizou o fim. Ao mesmo tempo, uma rodada de gritos também veio do telefone de Zouji, bem como o anúncio de derrota. Libo. Zouji. Em um instante, todo o dormitório parecia ter caído em um silêncio mortal. Ain, onde está o irmão Wei?
Shen Shen quebrou o constrangimento no ar com sua pergunta. Onde mais ele poderia estar além da quadra de basquete? Depois de perder o jogo, Libu ficou extremamente abatido. Eu terminei. Eu não posso carregar um idiota como Nostril. Seu idiota asterisco asterisco é o idiota. Zouji manteve sua posição. Eu disse que terminei, isso significa que acabei. Vou jogar uma rodada com Liu Shen. Não, eu estou bem. Shen Shen rapidamente gesticulou com as mãos. Só estou aqui para perguntar uma coisa. Algum de vocês planeja ficar na escola durante as férias de inverno? Fique na escola. Ambos instintivamente olharam para cima. Os olhos de Libo imediatamente se arregalaram quando ele exclamou: Isso é loucura, pelo menos espere até o primeiro ano para se preparar para o vestibular de pós-graduação. O que é com a pressa? Estou me preparando para conduzir um experimento e uma tese sobre as descobertas. Shen Shen explicou: Se alguém estiver disposto a ajudar, posso dar a ele uma segunda autoria. D***MM, esse é Liu Shen, o melhor aluno para você. Zouji parou de jogar e sentou-se parecendo chocado. Onde você está indo, CSSC? Não, Sik. Esse é o rei Shen Shen, certo? Bravo, bravo. Libo fechou os punhos e fez uma cara solene. Zouji não disse nada. Ele apenas deu um grande sinal de positivo. Seu polegar então lentamente se transformou em um dedo médio, bem na frente do rosto de Shen Shen. Indo ou não, me deu uma confirmação. Shen Shen não se incomodou em brincar com suas piadas. Eu tenho que ir para casa no ano novo. Sou o único filho da família. Se eu não voltar no ano novo, meu pai vai me esfolar vivo. Libo gesticulou rapidamente. Para poder atender a todos no próximo semestre, designarei esta importante tarefa para Nostril. Não, eu tenho fobia escolar. Ele só age durante o intervalo. Logo depois que Jouji terminou sua frase, ele de repente parecia estar com dor. Ele agarrou seu peito e desabou na cama. Oh não, minha fobia está agindo agora. Oh não, eu tenho que voltar rapidamente para casa e aproveitar o ano novo para me recuperar. Péssica, porque você simplesmente não admite que acha que não posso passar no draft. Shen Shen riu. Só não me diga que não convidei vocês quando chegar a hora. Espero que você não chore lágrimas de arrependimento. De jeito nenhum. Os dois balançaram a cabeça em uníssono, um sorriso malicioso surgiu no canto de seus lábios. Nesse momento, ruídos estrondosos vieram do corredor. Oh não, está nevando, leve as roupas. Estava nevando. Os três olharam instintivamente pela janela. Como esperado, o céu cinza estava cheio do que pareciam ser pedaços de papel. O que mais poderia ser além de flocos de neve? O que se seguiu foi o som de passos fortes. Depois de um momento, Wang Wei invadiu com um alto rua enquanto exclamava entusiasmado: Vocês viram? Está nevando lá fora. Sim, sim, nós vimos. Zouji e Libo responderam sem um pingo de entusiasmo antes de cair na cama na escuridão. Você. O que é com a falta de reação? Wang Wei não acreditou. Libo e Nostril são do norte. Shen Shen se aproximou e passou o braço em volta do pescoço de Wang Wei. Irmão Wei, há algo que preciso discutir com você. Vá direto ao ponto. Quanto você quer emprestado? Wang Wei ficou inicialmente surpreso antes de ficar sério. Eu só tenho 500 sobrando para este mês. Contando as despesas com a alimentação e a passagem de volta para casa, posso lhe emprestar 200. Eu realmente não posso fazer mais do que isso. Não se trata de dinheiro. Shen Shen puxou Wang Wei para o corredor. Eu conheci uma mulher rica na biblioteca hoje. Ela está disposta a patrocinar meu experimento com células-tronco. Até o laboratório já está resolvido. Tudo o que precisamos agora é de um assistente. Irmão Wei, com base em seu conjunto de habilidades e talentos requintados, você é o candidato perfeito para assistente. Inesperadamente, a expressão de Wang Wei tornou-se um tanto severa depois que Shen Shen terminou de explicar. Ele deu um tapinha no ombro de Shen Shen e esperou um momento antes de suspirar. Liu Shen, não é que eu queira te julgar. Eu vejo quanto esforço você coloca em seus estudos. Você pode até ter muito sucesso no futuro. Mas você não pode ser imprudente. Tem certeza de que pode lidar com alguma mamãe doce por aí? Wang Wei manteve a voz baixa e continuou solenemente. Como se a bola de aço não fosse ruim o suficiente, eu li online recentemente sobre como eles arrancam os pregos. 1. Shen Shen. Quando viu que Shen Shen caiu em profundo silêncio, Wang Wei continuou dando seus conselhos. O que estou dizendo aqui é para me dar o nome e o ID do WeChat daquela sugar mummy e falarei com ela. Eu prometo que ela não vai incomodá-lo no futuro. Deixe o irmão Wei cuidar disso para você. Nesse ponto, Wang Wei começou a bater ferozmente no peito, batendo forte. Shen Shen. Após vários minutos da explicação de Shen Shen, os dois finalmente chegaram a um entendimento comum. Eu não me importo em ajudá-lo desta vez, especialmente porque nós vamos trabalhar em um laboratório eventualmente de qualquer maneira. Não custa nada ganhar alguma experiência agora, mas. Porque tenho a sensação de que estou sendo sugado para isso.
Wang Wei coçou a cabeça. Confusão estava escrita em seu rosto. Espere, se você está fazendo da Sugar Mami a autora principal e eu sou a segunda autora, então e você? Eu serei o autor correspondente. Shen Shen explicou, afinal, este é o meu experimento. Eu serei responsável pelo experimento de confiabilidade. Além disso, no tópico de propriedade intelectual, o autor correspondente também leva o crédito, então não terei prejuízos. Tudo bem, então está resolvido. Wang Wei concordou sem pensar duas vezes. Então vou enviar uma inscrição para ficar na escola. Envie o meu também. Shen Shen rapidamente pegou um formulário de inscrição e o passou para Wang Wei. Depois disso, ele foi para a biblioteca para arrumar seus livros e laptop. Capítulo 18, Exame Final. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. 2 dias depois, os calouros da 20ª série fizeram o primeiro exame final da vida universitária. Ao contrário do ensino médio, os exames finais nas universidades geralmente não eram muito difíceis. Eram principalmente perguntas básicas que eram equivalentes a dar pontos grátis, já que a maioria delas dependia da compreensão do currículo do aluno. Além das disciplinas extracurriculares de especialidade obrigatórias, os alunos do Instituto de Ciências Biológicas também faziam exames nas principais disciplinas obrigatórias, como bioética, álgebra linear, química inorgânica e analítica, ciências naturais, química orgânica, matemática avançada, física de nível universitário e introdução à biologia. Depois de uma enxurrada de exames, os alunos ficaram tontos e cansados. Eles não podiam nem dizer em que ano era. Quanto a Shen Shen, não foi grande coisa. Enquanto outros tiveram que recorrer a pequenas folhas de cola, Shen Shen já havia devorado dezenas de materiais de estudo. A essa altura, ele poderia até mesmo lidar facilmente com os vestibulares de pós-graduação. Os exames finais foram apenas uma gota no oceano para ele. Ao longo de várias rodadas de exames, Shen Shen manteve seu recorde de ser o primeiro a entregar a prova. Ele havia estabelecido a reputação de um dos melhores alunos da segunda classe de ciências biológicas. Além disso, muitas pessoas notaram que os papéis do exame que Shen Shen havia enviado foram preenchidos completamente. Além disso, os vigilantes que pegavam os papéis sempre tinham uma expressão de surpresa. Também não era um olhar exasperado, portanto a taxa de erro deve ser muito baixa. Portanto, após mais uma rodada de exames, Li Bu e Zhou Ji levaram Shen Shen à força de volta ao albergue para discutir os termos de uma troca secreta. De acordo com o pedido de Li Bu e Zhou Ji, Shen Shen teve que deixar os dois copiarem suas respostas cada vez que ele completasse uma pergunta. Em troca, os dois teriam que ser o menino da água de Shen Shen durante todo o próximo semestre. Depois de assinar este acordo indescritível e injusto, os dois tinham emoções confusas toda vez que olhavam para Shen Shen. No entanto, quando eles entraram na sala de exame, aquela mistura de emoções se transformou em sincero respeito e adoração por seu Messias pessoal. Em meio a essa mistura de sofrimento e esperança, Lu Bu e Zhou Ji prometeram começar a estudar seriamente a partir do próximo semestre. Eles queriam virar uma nova página no segundo ano. Depois de vários dias sombrios e pesados de exames, os novos alunos da Universidade Shandong Yaltong finalmente deram início ao primeiro intervalo de sua vida universitária. Inúmeros alunos que deixaram sua cidade natal para continuar seus estudos embarcaram felizes em sua viagem de volta para casa. As atividades no campus também diminuíram lentamente. Depois que Shen Shen e Wang Wei enviaram Li Bu e Zhou Ji em seu caminho, eles marcaram um local de encontro com Xia Li para se preparar para o experimento. Em uma sala de aula vazia, Wang Wei olhou para um pacote grosso de materiais de pesquisa. Shen Shen abriu um livro que consistia em material didático sobre biologia celular. Embora Shen Shen tivesse uma expressão indiferente em seu rosto, cada página que ele folheava estava para sempre impressa em sua mente, para nunca ser esquecida. Depois de um breve momento, passos leves vieram do corredor do lado de fora. Uma garota com cabelos compridos caindo sobre os ombros apareceu na soleira da porta. A garota tinha um par de olhos cristalinos. Ela sorriu gentilmente quando viu as duas pessoas na sala de aula. Ela irradiava energia fresca e jovem, única para uma jovem. Você é. Quando Wang Wei viu uma garota entrando na classe, ele rapidamente se levantou e perguntou perpleso: Senhorita, você deve ser Xie Ye, certo? Olá, sou eu. Mesmo que ela tenha trocado seus óculos pretos de armação grossa por lentes de contato e até mesmo se maquiado, todos esses pequenos detalhes podem muito bem ser inexistentes na mente de Shen Shen. Na mente de Shen Shen, mesmo que a senhora antes dele tivesse sido despida, ainda era tão sendo. O que é com Jetloop? Shen Shen fingiu estar surpreso. É o feriado de qualquer maneira. É justo levar algum tempo para me recompor, certo? Xie fingiu estar com raiva. Eu não pareço bem. Bem bonita, eu estava esperando algum tipo de mo. Aum, aum. Wang Wei parecia ter percebido algo assim que abriu a boca e começou a tossir violentamente. Depois de apresentar os dois um ao outro, Chen Shen mudou o assunto de volta para o assunto principal em questão. Por enquanto, planejei 3 categorias do experimento, todas relacionadas a células tronco-autólogas.
Chegando a este ponto, Chen Shen recuperou um livreto grosso de informações impressas de sua bolsa e o passou para Xie Yi. Células tronco. Estas são as células do corpo humano que são capazes de autorrenovação infinita. Além disso, pode-se diferenciar em pelo menos um tipo de célula progenie. Por exemplo, as células tronco hematopoiéticas podem se diferenciar em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e outros, enquanto as células tronco mesenquimais ósseas podem se diferenciar em células ósseas, condrócitos, células musculares, células adiposas e muitas outras. As células tronco estão sempre se desenvolvendo no corpo humano. Nossos cabelos e unhas crescem continuamente. Todos os dias, células velhas são substituídas por novas células. A raiz de todas essas novas células são os vários tipos de células tronco no corpo humano. O primeiro experimento que quero conduzir diz respeito ao efeito reparador da célula tronco neural em um cérebro danificado. Chen Shen continuou. A função das células tronco neurais é, como o próprio nome diz, uma classe de células tronco adultas capazes de reparar terminações neurais. Esta é a teoria inicial do experimento. Depois que as células tronco neurais são injetadas no corpo humano, elas são capazes de estimular as células tronco do corpo a secretar automaticamente fatores de crescimento celular, um tipo de proteína de molécula pequena que pode promover a atividade biológica, reparando os nervos cranianos. As células tronco são classificadas em autólogas e halogênicas. Como o nome sugere, autólogo refere-se a células tronco que se originam de seu próprio corpo. Ao extrair células tronco autólogas e aprimorá-las por meio de influências externas e depois reinjetá-las no mesmo corpo, não haverá problemas de incompatibilidade, pois elas se originam do mesmo corpo. Esta é a melhor opção, pois nega a possibilidade de rejeição do transplante. Para este experimento, precisaremos criar um modelo de dano cerebral. É melhor usar ratos SD em vez de ratos Comin, pois é mais ideal trabalhar com assuntos um pouco maiores. Chegando a esse ponto, Chen Shen gradualmente se tornou mais sério. Quanto às células tronco neurais autólogas necessárias para o experimento, usarei dois métodos para obtê-las. 1. Cultivo artificial. 2. Extraí-lo de um corpo clonado por meio do método de clonagem. Clone. Van Wei estremeceu. Ele levantou a cabeça e perguntou: Você está dizendo que quer realizar dois lotes de experimentos e comparar as células tronco neurais para ver qual é mais eficaz? Correto, é exatamente isso. Shen Shen estalou os dedos. As células tronco são sempre exaltadas pelo mundo exterior, conhecidas por serem capazes de se reproduzir infinitamente, imunes ao envelhecimento e tal. Mas, realisticamente, se as células tronco fossem capazes de se reproduzir infinitamente, então por que os humanos ainda envelhecem e morrem? O que eu quero descobrir é se haverá alguma diferença na eficácia entre células tronco desenvolvidas artificialmente e novas células tronco de um clone. Afinal, ambas são células tronco autólogas. Por que não aplicar um método de indução? Xie sentou-se na frente de Shen Shen e segurou o queixo com a palma da mão. Em última análise, o modelo de experimento é baseado em humanos. Como o objetivo é comparar as diferenças entre as células tronco, não seria mais ideal usar células tronco desenvolvidas usando a técnica de diferenciação induzida direcional. A preparação necessária para a técnica de diferenciação induzida direcional é muito complexa e o custo também é alto. Shen Shen explicou, além disso, esta técnica ainda não está bem desenvolvida. Uma célula tronco induzida tem risco de formação de tumor e rejeição de imunidade. Também podemos tentar clonar outros animais, como coelhos domésticos, sugeriu Wang Wei. Podemos certamente tentar coelhos domésticos, mas você não pode esquecer o fator tempo e custo. Um ciclo de gravidez de um rato SD é de cerca de 20 dias. Um coelho doméstico precisará do dobro disso. Apenas o fator tempo limita nossos recursos experimentais. Tudo bem, eu não pensei nisso. Wang Wei parecia arrependido. Shen Shen continuou. Para o segundo experimento, destruirei os nervos espinhais de vários ratos. Isso os deixará com paraplegia alta sem colocar suas vidas em risco. Depois disso, cultive as células tronco e veja se podemos restaurar a mobilidade do rato usando esse método. E então, o experimento final. É também a experiência que considero a mais importante. A expressão de Shen Shen era solene. Os dois experimentos anteriores não são grande coisa, pois foram feitos em todo o mundo. Mas o terceiro é diferente. Tem a ver com a reconstrução do sistema imunológico. Capítulo 19. Reconstruindo o sistema imunológico. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Reconstruir o sistema imunológico. Van Wei ficou pasmo. Você conhece o tratamento clínico mais eficaz para a leucemia atualmente? Shen Shen perguntou. Oh, nunca realmente prestei atenção. Isso provavelmente está mais no departamento de ciências biomédicas. Van Wei coçou a cabeça. Simplificando, a leucemia é um tipo de doença das células tronco hematopoiéticas. Devido a alguns fatores, ocorre um fenômeno de proliferação prejudicial nas células tronco hematopoiéticas do corpo. Causa uma interrupção na função hematopoiética regular do corpo humano.
Ele compartilha um princípio semelhante com o câncer, portanto também é conhecido como câncer de sangue. Shen Shen continuou explicando: nos dias atuais no mundo médico, o método mais eficaz para o tratamento da leucemia é o emparelhamento de medulas ósseas. Isso é feito selecionando um doador com genética o mais próximo possível do paciente. O paciente receberá quimioterapia e radioterapia, efetivamente matando as células tronco hematopoiéticas na medula óssea. Depois disso, o doador será injetado com uma droga conhecida como mobilizador para estimular o rápido crescimento de células tronco hematopoiéticas na medula óssea, que então se espalham no sangue. Em seguida, o hospital extrairá essas células tronco e as injetará no paciente. Como as células tronco hematopoiéticas anteriormente no paciente foram mortas, agora há um nicho no corpo do paciente. As células tronco hematopoiéticas recém-injetadas criarão uma reação conhecida como aninhamento. O sistema imunológico será reconstruído em 1 a 2 meses a partir do momento da injeção na medula óssea do paciente. Shen Shen concluiu. Isso é conhecido como transplante de medula óssea, usando células tronco hematopoiéticas saudáveis no doador para substituir as células tronco doentes no corpo do paciente. Na verdade, não se refere à medula óssea, apesar do que o nome indica, pois é apenas um transplante de células tronco hematopoiéticas. O que isso tem a ver com seu experimento? Xie perguntou rapidamente. O terceiro experimento é selecionar um grupo de ratos grandes idosos e cloá-los. Depois disso, extraia as células tronco hematopoiéticas e as células tronco mesenquimais dos corpos clonados. Assim como a leucemia é tratada, mate as células tronco hematopoiéticas e as células tronco mesenquimais neste grupo de ratos e substitua-as pelas células tronco clonadas. Shen Shen ponderou. Se for bem sucedido, esses ratos velhos serão restaurados à juventude. Provavelmente não. Xie lhe pareceu surpreso. Por que não? O canto dos lábios de Shen Shen se curvou um pouco. As células tronco mesenquimais podem se diferenciar em hepatócitos, osteoblastos, células adiposas, condrócitos, células estromais e muitas outras células. Por que o corpo humano envelhece? É devido ao declínio funcional dos músculos, ossos e órgãos internos humanos. Mas por que as funções dos músculos, ossos e órgãos internos humanos envelhecem em primeiro lugar? Isso é por causa do envelhecimento das células tronco. As células tronco em uma pessoa jovem podem continuamente replicar e substituir células musculares envelhecidas, células ósseas e células viscerais. Portanto, o metabolismo de um jovem é mais rápido que o de um adulto, mas a partir dos 30 anos, as células tronco começam a envelhecer. A velocidade de replicação falha lentamente em acompanhar a velocidade com que as células envelhecem, o que resulta no envelhecimento do corpo humano. Shen Shen afirmou. Nesse caso, se as células tronco mesenquimais e as células tronco hematopoiéticas no corpo humano puderem ser restauradas à sua juventude, o corpo humano será posteriormente restaurado à sua juventude também. Mesmo que os órgãos não possam ser revitalizados, os músculos, ossos, função hematopoiética e outras funcionalidades do corpo podem ser revitalizados. Certamente isso é algo que muitas pessoas podem apenas sonhar em alcançar. Quando Shirley ouviu isso, ela parecia estar imersa em pensamentos. Como ela estava no último ano, ela tinha um pouco mais de conhecimento do que Wang Wei. Ela entendia mais do que Wang Wei sobre as implicações do impacto desse experimento no mundo médico, caso fosse bem sucedido. Se fosse bem sucedido, poderia ser investido em um setor. Uma expressão de saudade apareceu no rosto de Xie Yi. Já entrei em contato com a Mongão Pharmaceutical Company. Podemos usar suas conexões para nos ajudar a comprar as drogas experimentais necessárias para o experimento. Perguntei sobre o preço e parece justo. Acrescentou Shen Shen. Podemos começar o experimento hoje mesmo. Vamos então, disse Xie, se começarmos cedo, talvez possamos concluí-lo em 3 meses. Os três partiram imediatamente. Eles pegaram um carro para o prédio da Mongão Pharmaceutical Company. O senhor Mediterrâneo, que Shen Shen e Xie conheciam anteriormente, estava esperando há algum tempo. Em apenas alguns dias desde que se encontraram pela última vez, o mar Mediterrâneo na cabeça do senhor Mediterrâneo parecia ter se expandido mais. Vocês estão finalmente aqui. Se você demorar mais, os superiores vão ficar chateados comigo. O senhor Mediterrâneo franziu a testa. Eu não deveria ter concordado com os termos do seu período de aluguel começando nas férias de inverno. Tivemos que aguentar mais de uma semana de derrotas. Está tudo comprado. Concluído, o gravador de experimentos montado na cabeça e vários produtos químicos experimentais já foram comprados e colocados no quinto andar para você. O senhor Mediterrâneo pegou 3 cartões magnéticos e os entregou a Shen Shen. Este é o cartão de acesso para o laboratório. Enviaremos alguém para inspecionar o laboratório uma vez por mês. Se houver algum dano, espera-se que você nos compense de acordo. Por favor, cuide bem do nosso equipamento experimental e do ambiente de laboratório. Certamente. Shen Shen aceitou os cartões de acesso. Este também. Ele pegou outro cartão de visita. Este é o contato do fornecedor do laboratório.
Se você precisar de drogas experimentais ou animais, pode ligar para este número. Shen Shen recebeu o cartão de visita. O contato do pessoal do Shangdo Animal Research Center estava escrito no cartão. Ele então entregou o cartão de visita para Xie Yi. Como eles já haviam assinado o acordo, o Sr. Mediterrâneo se despediu depois de levar Shen Shen e os outros para o quinto andar. Todo o andar é o laboratório que vocês alugaram. Van Wei começou a olhar em todos os lugares quando chegou ao quinto andar. Ele curiosamente inspecionou tudo. Isso é tão luxuoso. É ainda melhor do que o laboratório na escola. Ah, sim, onde fica a entrada do laboratório GMP? Como é que eu não vejo a entrada? Está dentro do laboratório básico. Shen Shen calçou chinelos descartáveis e entrou no laboratório básico. A porta de liga azul na frente é a entrada. Há também 2 compartimentos atrás do laboratório básico. Mandei comprar 3 camas e colocá-las lá. Podemos usá-lo como lounge. 2 deles o seguiram e viram muitos itens empilhados no laboratório básico. Entre os itens estavam 3 camas dobráveis. Além disso, havia vários produtos químicos embalados. Levaria algum tempo para os 3 levarem os produtos químicos para a área limpa. Como alunos do Instituto de Ciências Biológicas, não era a primeira vez que os 3 entravam em um laboratório estéril, por isso estavam familiarizados com o protocolo. Van Wen foi encarregado de mover os produtos químicos para o corredor intermediário e Xie os colocaria na janela de transferência. Shen Shen receberia os itens de dentro do laboratório GMP. Os 3 começaram a trabalhar. Eles dividiram as tarefas entre si e fizeram questão de realizar suas respectivas tarefas adequadamente. Pouco depois, a porta do elevador se abriu novamente. Um homem empurrou um pequeno carrinho de caixas estéreis. Estes são os animais experimentais de grau SPS que você encomendou. Isso mesmo. Van Wei estava na área externa passando os produtos químicos. Ele rapidamente informou Xie para verificar os animais experimentais e assinar o pacote. Os animais experimentais consistiram em 60 ratos SD e 10 coelhos experimentais. Após uma simples entrega, os 2 realocaram esses animais para a sala de reprodução. Capítulo 20 Progresso do experimento. Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Meio mês depois. Shen Shen largou o aparelho na mão e esticou-se na bancada da classe 100. Um vislumbre de excitação passou por seus olhos. Indução fertilizada concluída no clone número 30, pronta para injetar no corpo parental. Shen Shen continuou narrando enquanto escrevia o registro do experimento. O registrador de experimentos amarrado em sua cabeça registrava fielmente cada quadro. Essa filmagem se tornaria um dado inestimável no futuro. Nessa fase, todo o experimento ainda estava em sua fase inicial, que era a etapa da clonagem. Shen Shen teve que usar o micromanipulador para remover o núcleo de 36 óvulos e substituí-lo por outro núcleo para formar um óvulo fertilizado clonado. Este processo é conhecido como reprogramação de transferência nuclear de células somáticas. A técnica de clonagem teve uma história rica. O conceito foi sugerido pela primeira vez em 1938 por um embriologista alemão. Em 1996, nasceu a ovelha clonada Dolly. Em 2012, a humanidade descobriu que o café era capaz de aumentar a taxa de sucessão de reprogramação de um óvulo primata. A humanidade vem desenvolvendo técnicas de clonagem há quase um século. Nos dias atuais, as técnicas de clonagem há muito amadureceram e se tornaram comercializadas. Muitas pessoas estavam dispostas a gastar uma fortuna para clonar seus animais de estimação falecidos. Isso levou ao nascimento de lucrativas empresas de clonagem de animais de estimação, provando ainda mais a rápida maturidade das técnicas de clonagem. Todos esses fatores combinados foram a razão pela qual Shen Shen foi capaz de produzir dezenas de ovos fertilizados de ratos NCD clonados em meio mês. No entanto, apenas porque a técnica estava em seus estágios maduros, isso não significava que fosse fácil de fazer. O que foi clonagem? Havia tal conto na cultura ocidental. Dizia-se que era uma vez um país que possuía uma fonte venenosa. Qualquer um que bebesse da fonte ficaria louco e se tornaria um louco. Todas as pessoas neste país beberam da fonte e caíram em um estado de loucura. O rei foi o único que não bebeu a água da nascente, por isso não caiu no mesmo estado lunático. Acontece que todos os loucos e loucas do país pensaram que o rei tinha algum problema mental. Então, eles amarraram o rei e tentaram encontrar uma maneira de remediar sua loucura. Por fim, o rei não suportou mais o sofrimento. Ele bebeu a água da nascente e caiu na mesma loucura do povo. A clonagem é uma representação realista desse conto. Uma célula consiste em membrana celular, citoplasma, organela, núcleo e dezenas de outras substâncias. O mais essencial de todos eles era o núcleo da célula, pois podia enviar sinais por toda a célula. De um modo geral, as células teriam que enviar um sinal ao núcleo antes de realizar qualquer tarefa. Depois de receber a luz verde do núcleo, os genes relevantes seriam mobilizados.
Uma molécula conhecida como RNA mensageiro enviou sinais que foram recebidos pela organela relevante para realizar as tarefas. Nesse sentido, pode-se dizer que o núcleo desempenhava o papel de rei em uma cela enquanto os outros componentes eram civis. E se um dia os cientistas substituíssem o rei? Especificamente, o núcleo de um óvulo. Após a retirada do núcleo do óvulo, ele foi substituído por um núcleo originário da célula somática do alvo da clonagem. Depois disso, os cientistas mudaram o estado do óvulo usando corrente elétrica e produtos químicos, tornando-o um óvulo fertilizado. Seria como reencenar a cena do conto em que todas as pessoas do país beberam da fonte venenosa. As pessoas então começaram a implorar continuamente ao núcleo para emitir uma ordem para deixar o óvulo fertilizado se desenvolver. O núcleo recém-nomeado se recusaria a fazê-lo. Afinal, não era o núcleo de um óvulo. Ele não poderia simplesmente desenvolver o óvulo fertilizado só porque foi solicitado a fazê-lo. Sou um núcleo somático. Mesmo que eu tivesse que sofrer uma mutação, me transformar em uma célula cancerosa ou mesmo ser consumido por um glóbulo branco, nunca desenvolverei um óvulo. No entanto, após a pressão persistente de seus súditos, o núcleo somático começou a sentir que era imprudente incorrer na ira pública. Teve que mudar de postura e se transformar em um núcleo de óvulo. Por fim, o óvulo foi desenvolvido com sucesso em um embrião. Seria então implantado no útero de um portador que finalmente resultou no nascimento de um clone. A vida nascida compartilharia a mesma genética com o dono do núcleo da célula. Sucesso na clonagem. Claro, quando colocado em prática, ainda era incrivelmente difícil. Deixando de lado o assunto da nocividade dos produtos químicos, o processo de implantação do núcleo no óvulo já era uma grande cirurgia por si só. O processo envolveu a remoção do núcleo do óvulo e a implantação de um núcleo halogênico. Apenas o óvulo sobrevivente já era um milagre por si só. Foi somente depois de tomar o NZ48 que Shen Shen conseguiu manter uma taxa de sucesso tão louvável. Neste momento, uma batida veio da porta atrás de Shen Shen. A voz de Wang Wei veio pela porta. Liu Shen, o segundo lote de indivíduos clonados nasceu com sucesso. Nenhum sinal de defeito no momento. Ao contrário de Shen Shen, que ainda era enérgico, Wang Wei mal conseguia disfarçar a exaustão em sua voz. Tudo bem, eu estarei lá. Shen Shen levantou-se e começou a limpar a bancada. Depois de colocar vários ovos fertilizados de clones preciosos no freezer, ele rapidamente se dirigiu para outra sala. No momento em que Shen Shen entrou, ele ouviu guinchos vindos dos ratos recém-nascidos. Wang Wei e Xie ficaram na frente da jaula, observando silenciosamente. Os ratos recém-nascidos estavam cobertos de sangue. Seus olhos eram duas manchas pretas do tamanho de sementes de gergelim. Eles estavam guinchando como um bando de grilos vermelhos. Prepare-se para começar então. Extraia as células tronco neurais e construa um modelo de suspensão celular. Ok. Wang Wei assentiu. Depois de trabalharem juntos por um mês, Wang Wei ficou impressionado com as habilidades e a convicção de Shen Shen. Ninguém no Instituto de Ciências Biológicas poderia fazer isso além de Shen Shen. Xie estava com a boca aberta, olhando para o lote de ratos recém-nascidos que nem tinham os olhos abertos. Ela mostrou alguma hesitação. Vamos fazer isso agora. Você já escolheu esta profissão, não senta a pena deles, Shen Shen falou claramente, apenas mostre respeito por esses animais que se sacrificam pela ciência. Xie permaneceu em silêncio. Depois disso, os três compararam a genética dos ratos clonados e dos corpos originais. Depois de se certificar de que não havia nenhum erro, eles os colocaram no chão. Os pobres ratos recém-nascidos tiveram suas vidas interrompidas antes mesmo de abrirem os olhos para ver o mundo. O prato PBS refrigerado está pronto. Shen Shen perguntou. Por aqui. Xie trouxe cuidadosamente várias placas de Petri. Ela então olhou para Wang Wei. Podemos começar agora. Ok. Wang Wei pegou as placas de Petri e começou a colocar os ratos na bancada de cirurgia. O componente cerebral foi extraído da carcaça. Em seguida, ele colocou o cérebro no prato PBS refrigerado. Ele então separou habilmente o hipocampo e o colocou em uma solução tampão. Em um movimento aerodinâmico, ele se virou e começou a trabalhar no segundo rato. Shen Shen foi até a estação em que Wang Wei trabalhava. Ele cortou o hipocampo em pedaços finos e adicionou 0,25% de pancreatina antes de colocá-lo em uma incubadora de 37 graus Celsius. Ele então perguntou a Xie: o fluido de plantio está pronto? Está pronto. Xie pegou uma bureta do armário. Shen Shen assentiu. Ele então se virou e começou a operar a segunda placa de Petri em que Wang Wei havia trabalhado. Xie esperou 2 minutos antes de tirar a placa de Petri da incubadora e colocá-la na centrífuga para ser separada. Em seguida, ela adicionou fluido de plantio e o pipetou para formar uma suspensão de células. Tic-tic-tic. Nesse ponto, o relógio digital do laboratório começou a funcionar. Já eram 9 horas da noite. Tudo bem, isso conclui o experimento de hoje. Embora ainda houvesse trabalho inacabado, Shen Shen não pretendia ficar mais tempo.
Ele imediatamente largou o equipamento, limpou tudo brevemente e se dirigiu para a saída do laboratório. Não precisamos apenas de mais meia hora para finalizar o trabalho hoje. Van Nguyen ficou intrigado. O descanso é importante. Shen Shen balançou a cabeça e falou com firmeza: se você deseja permanecer nesta profissão por muito tempo, precisará de um corpo saudável. Depois de assistir Shen Shen se despedir, Wang Wei e Xie Yi se entreolharam. Esse tal de Shen Shen é realmente estranho. Xie Yi desabafou. Ele trabalha como se estivesse correndo contra o relógio, fervendo de energia e capaz de lidar com a carga de trabalho de várias pessoas. Mas no exato segundo em que ele está fora do expediente, ele não pode nem se dar ao trabalho de trabalhar um segundo a mais. Acho que essa é uma daquelas peculiaridades de cientista. Van Wei balançou a cabeça. Vamos limpar um pouco agora e terminar amanhã. Claro. Xie assentiu. Depois disso, os dois deixaram o laboratório. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.